Episódio 12. O complexo de pesquisas nodorianas. Partiram então os 4, cada um carregado de algum apetrecho. Milur carregava o calibrador de baixa gravidade. Kazoo, uma caixa contendo uma peça um tanto grande também, e outras pequenas partes. Reco levava equipamentos e uma maleta de ferramentas, enquanto Aromaral carregava uma caixa contendo diversos cabos e uma espécie de RI de pequeno porte, que passava informações a ele, ao mesmo tempo que parecia chamar e localizar a Neta. Reco então perguntou a Aromaral: "Conseguiu contato com ela? Ela já está no laboratório?" "Ainda não. O comunicador dela não está emitindo nenhum sinal. Deve estar descarregado", respondeu prontamente Aromaral. "Vamos direto ao laboratório então", afirmou Reco a todos. E assim o fizeram. Seguiram rumo ao laboratório de pesquisas corporais. Milur e Kazoo iam à frente, continuando suas conversas sobre o melhor local para se alimentar. Milur chamava Kazoo para ir se alimentar no local preferido dele para ver o que o Kazoo achava, enquanto Kazoo se contorcia, embaraçado, para carregar a grande caixa de utensílios que levava e ainda conversar com Milur, que levava apenas o calibrador. Reco e Aromaral vinham atrás, mas com certa distância para com os dois da frente. Aromaral com o comunicador dentro da caixa, sobre os cabos, ainda tentando contatar a Neta, e Reco, ao seu lado, ambos conversavam sobre vários assuntos. "Foi seu irmãozinho novamente, não foi, Aromaral? O que ele aprontou dessa vez?" "Como sabe que foi ele? Eu não disse nada", questionou Aromaral. "Eu te conheço, meu amigo, eu te conheço", falou Reco. "Vamos, conte-me sua travessura de hoje", insistiu Reco. "Sabe que me divirto com ele, e às vezes ele me surpreende." "Nada demais. Ele apenas esqueceu seu lanche e o material que havia sido solicitado para que cada aluno levasse para a aula de hoje. Só que nós já estávamos à porta da sua escola e tivemos que voltar às pressas para pegar", explicou Aromaral com mais tranquilidade. "E você, Reco? Já decidiu seu destino? Pretende aprender coisas novas ou vai continuar aqui comigo nesse magnífico projeto?" Aromaral era fascinado pelo espaço tanto quanto Reco, e era encantado por esse trabalho, e almejava poder um dia ter uma equipe para explorar o espaço em uma espaçonave que ele próprio criaria. E ele insistia que Reco fizesse parte disso, não queria abrir mão do amigo de jeito nenhum. Aromaral vinha de uma grande família de construtores, com muitos irmãos e irmãs, tios e tias, o que era incomum para os padrões nodorianos. Em sua família havia de tudo, todo tipo de construtor. Eles tinham capacidades e habilidades incríveis para construir coisas, desde pequenas tecnologias e acessórios a grandes construções. Sua família possuía até uma fábrica institucional para criar coisas, a Parts e Prods. Os avós dele haviam participado da construção das gôndolas de Isao, a espécie de trem que circulava a cidade e transportava as pessoas de um lado a outro da cidade. Foi assim que a família dele foi para Isao e viviam lá desde então. E Aromaral não era diferente. Desde pequeno já acumulava todas essas habilidades que seus ancestrais haviam lhe ensinado. Então, quando começou a frequentar os laboratórios e as equipes de produção, ele sempre se destacava por suas habilidades e destrezas ao executar as tarefas. Tudo era simples para ele, resolvia problemas, criava soluções rápidas, inventava novos recursos, era um rapaz e tanto. E sua família tinha essa característica de ser grande, e isso era um pouco discriminado pelos nodorianos. Assim, às vezes encontrava dificuldade em lidar com as pessoas que não aceitavam isso muito bem. Isso muito tinha a ver com o histórico cultural dos nodorianos, que devido a uma crise que enfrentaram no passado, quando não conseguiam produzir alimentos suficientes para todos os habitantes, muitos recriminavam as pessoas que tinham muitos filhos, pois no passado essa crise se instaurou por alguns descumprirem a lei de controle de natalidade. Mas isso foi há muito tempo. Todos habitavam apenas em uma trase, e lá se instaurou um caos. E o reflexo disso é que até hoje, mesmo com toda a evolução de tecnologias e produção de alimentos, algumas famílias, ou melhor, certos indivíduos, menosprezam outros que vêm de famílias muito grandes, mesmo sabendo que nos tempos atuais se faz necessário mais nodorianos do que vem nascendo por família. Estima-se que cada casal pode ter até 5 filhos atualmente, mas esse número no passado já foi menor que 1, e com muito sacrifício, com as famílias tendo que racionar os alimentos e outras coisas mais. E a história mostra que funcionava da seguinte maneira.
Se no lar da família o progenitor tem 2 ou mais filhos em idade reprodutora, esses só poderiam ter um descendente, ou seja, tinham que escolher entre si para ver quem iria gerar um filho, ou muitas vezes o acaso ou quem fosse o primeiro tinha essa alegria e os outros não poderiam ter mais filhos, caso houvessem outros na família. E por isso se fazia presente uma discriminação àqueles que vinham de famílias grandes, como era o caso de Aromaral, que seu pai tinha outros 3 irmãos e Aromaral também era o segundo de 4 irmãos. Mas isso era incomum em todo o planeta Zio. Atualmente, os casais geravam no máximo 2 filhos, quando na maioria dos casos era só um filho mesmo. E assim eles prosseguiram a caminho do laboratório, que ficava em outra construção. Já haviam saído pelos fundos da instalação, onde aparentemente dava acesso mais próximo ao seu destino. Atravessaram o pátio e os parques, e estavam a poucos metros da entrada do complexo de pesquisas nodorianas, onde se encontrava o laboratório de pesquisas corporais, que era dirigido pela mestre Séfora. O laboratório ficava à direita. Após entrarem também pelos fundos desta instalação, avançaram por uma grande porta, atravessaram um pequeno corredor até uma grande sala circular, onde viraram à direita e seguiram por outro corredor até uma sala fechada, que continha o que pareciam ser mais outras 2 salas de menor tamanho dentro dela.